Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 28ª rodada, teve o seu final neste domingo com um jogo ruim, mas muito ruim. Mas todo mundo sabia que o jogo seria ruim entre Flamengo e Atlético Paranaense. Todo mundo sabia. O Flamengo já estava sem treinador, né? O treinador estava em campo, que era o Tite. Mas o Tite e ninguém era quase a mesma coisa. Porque ele tinha perdido o elenco, na verdade, ele já estava demitido. E ele sabia disso. Provavelmente ele também sabia que era o último jogo, não tinha clima. E aí, quando o Flamengo consegue encontrar um gol, né? Consegue encontrar um gol com o Gerson, e quando você vê que os jogadores não comemoram, você sabe que já tinha azedado tudo. Então foi o último jogo da 28ª rodada foi ruim. O Atlético Paranaense só se defendendo, também vivendo um momento ruim, contratou um treinador agora, o último, que já tinha tido uma passagem um pouquinho atrás, também não funcionou muito, mas aí ele estava iniciando na sua situação de treinador, mas também não teve tanta rodagem assim de lá até agora. Está ali tentando fazer alguma coisa, fazer uma linha de 5, e o Flamengo, que estava sem treinador, sem esquema, sem tática, sem porra nenhuma, eu acho que vontade de jogador estava, mas os caras estavam tentando fazer por si, né? Conseguiu ganhar. Então, terminou o último jogo 1-0 o Flamengo continua ali na briga por Libertadores, e as torcidas rivais torceram muito para o Tite continuar no Flamengo até o final do ano. Só que, infelizmente, para os torcedores rivais do Flamengo, isso não aconteceu. Nessa segunda-feira, o Tite foi mandado embora do Flamengo, para a tristeza geral das torcidas que não gostam do Flamengo, que são todas, com exceção do Flamengo, e o Flamengo conseguiu convencer o Felipe Luiz, né? E quando eu falo Flamengo, eu não sei nem se foi a diretoria. Eu acho que foi mais os jogadores convenceram o Felipe Luiz a assumir esse pedacinho aí de final de ano, que é uma bomba, mas assumir esse finalzinho de final de ano aí, para ver se consegue fazer o ano do Flamengo não terminar tão ruim do jeito que o cenário faz. Então o Flamengo já não tem mais o Tite e agora já tem o Felipe Luiz, que inclusive já está até treinando o time. Na minha opinião, qualquer coisa que o Felipe Luiz fizer, ou qualquer um fizesse, ia ser melhor do que o Tite não estava fazendo. Mas fora esse jogo ruim, né, e o último jogo do Tite pelo Flamengo, graças a Deus, a torcida está botando a mãos para o céu, tivemos mais 9 jogos, né? Galera da parte de cima da tabela, a maioria venceu, mas o líder não venceu, deixou o Palmeiras e o Fortaleza encostar. A galera aí embaixo, quase todo mundo perdeu, então não mudou muita coisa. Vamos lá para a gente fazer o nosso resumo do que aconteceu nessa 28ª rodada do Brasileirão 2024. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá. Vou botar aqui o óculos, né, para poder dar uma enxergada aqui, que agora eu tenho uma tela aqui do lado, tem uma telinha aqui do lado, né, aqui eu estou gravando e aqui eu tenho uma tela do lado. Bom, vamos lá. Meu filho que me explicou como é que coloca isso aqui. Agora achei maneiro. Duas telas aqui, achei maneiro isso. Vamos lá. Tivemos o Palmeiras vencendo o Atlético Mineiro por 2-1. Era bem provável. O Atlético Mineiro vai com o time um pouco mexido ali, porque tem Copa do Brasil na quarta-feira contra o Vasco. E o Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro e está na caça ao Botafogo. Então a vitória do Palmeiras em casa, em cima do Atlético Mineiro por 2-1,
na minha opinião, nada de anormal. Nada de anormal. Botafogo 0, Grêmio 0. Cara, um grande resultado pro Grêmio, né, cara? Grande resultado pro Grêmio. O Botafogo foi mexido, né? Não tem Copa do Brasil nem para um nem para outro. Copa do Brasil é só Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro. Então, Botafogo e Grêmio nada. Mas o Botafogo vem de 2 jogos aí pesados contra o São Paulo pela Libertadores. Agora só vai ter Libertadores no final de outubro. Então, o treinador achou por bem já poupar contra o Grêmio. E aí entendeu o seguinte: bom, vamos pegar o Grêmio. O Grêmio tem tradição, tem nome, mas não está tendo futebol. Está lá na parte de baixo da tabela. Vou poupar contra o Grêmio. Acho que não fez errado. Né? Só que aí não conseguiu ganhar. O meio de campo não rendeu muito e o Botafogo acabou perdendo 2 pontos em casa para o Grêmio. Que na verdade o jogo não foi em casa, foi em Brasília, né? Porque no primeiro turno foi em Brasília também e agora foi em Brasília também. Então o Botafogo deixou de ganhar mais de 2 pontos. E o Grêmio ganhou 1 ponto. Então o resultado foi esplêndido para o Grêmio. Juventude 1, Bragantino 1. Diante da campanha dos dois, o empate também dentro de uma normalidade. São Paulo 3, Corinthians 1. O Corinthians acho que poupou alguns jogadores, teve 2 expulsões. Corinthians também pensando... Na verdade, o Corinthians não tinha que pensar na Copa do Brasil, vamos ser sinceros. O Corinthians não tinha que pensar na Copa do Brasil. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians, eu já falei isso, mas tem torcedores do Corinthians que não aceitam isso. O rebaixamento para o Corinthians é sério. O rebaixamento do Corinthians é sério. Estão faltando agora, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 10 jogos. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians está na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A probabilidade do Corinthians estar no que vem na Série B é real. É igual o Fluminense. Ah, não, mas a torcida... e está enfiando o pé na jaca com dívidas. Bom, mas muitos torcedores que me criticaram aqui parece que não estão cagando para isso. Estão falando, mas quem é que não tem dívida? Bom, eu quero saber quem é que tem dívida de mais de 1 bilhão. Quem teve dívida de mais de 1 bilhão teve que virar SAF, porque senão ia fechar as portas. Mas cada um seu cada um. Então, São Paulo 3, Corinthians 1, na minha opinião, normal. Até porque o time de São Paulo é bem melhor do que o do Corinthians. Mas o São Paulo não está na Copa do Brasil. Foi eliminado na Libertadores. Beleza. É realmente uma justificativa que dá para ir discutir. Mas time do São Paulo é melhor. Ponto. Então, para mim, um placar justo. Um placar normal. Fortaleza 1, Cuiabá 0. Tem um vídeo aqui no canal. Também um time que está brigando pelo título, outro contra o rebaixamento. O placar foi até um placar curto. Acho que poderia ter sido uns 2-0 pelo que foi o jogo. A vitória do Fortaleza também era um resultado esperado. Vitória do Fortaleza. Então, nada demais. Atlético Goianiense 1, Fluminense 0. Cara, o Fluminense está caminhando a passos largos para pagar a Série B. Caminhando a passos largos. O Diniz estava muito mal, botou o Mano. Deu uma melhorada, saiu, tirou a cabeça da lama um pouquinho e agora já voltou para a lama de novo. Parece que o efeito Mano Menezes está acabando. E acabar o efeito Mano Menezes no final do campeonato, complicada a situação do Fluminense. O Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, que é o último colocado. Não mudou nada para o Atlético Goianiense, continuou na última colocação. Agora, para o Fluminense já não foi pior, porque todo mundo que está ali embaixo perdeu. Essa foi a sorte do Fluminense. Cuiabá perdeu, Corinthians perdeu, Atlético Paranaense perdeu, Criciúma perdeu, ou seja, todo mundo perdeu. Foi a sorte do Fluminense. Não esperava essa derrota do Fluminense, não esperava. Cruzeiro 1, Vasco 1. O Vasco tem um jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Um grande resultado para o Vasco, né? Tem empatado com o Cruzeiro fora de casa, um grande resultado. Não achei anormal
O Vasco não está fazendo um futebol tão ruim assim, está ali do meio da tabela para cima, já está brigando ali, quem sabe, por uma pré-Libertadores. Então, o resultado para mim, dentro de uma normalidade, Cruzeiro e Vasco da Gama. Internacional 3, Vitória 1, outro placar normal. O Internacional, provavelmente o Internacional vai terminar no G4. No lugar de quem? Provavelmente no lugar do Flamengo. Porém, a coisa pode mudar de figura. Por quê? Porque o Flamengo vai ter alguém no banco de reservas. Felipe Luiz tem aí menos de um ano de treinador, mas a tendência é que o Flamengo ganhe engate com o Felipe Luiz. E aí, aquele jogo atrasado de Internacional e Flamengo pode ter uma outra primeira volta. Porque hoje, o Internacional jogando com o Flamengo ia ganhar. Agora, quando acontecer esse jogo, dependendo do que aconteça com o Felipe Luiz, no Flamengo, pode ser diferente. E aí o Flamengo abrir em relação ao Internacional. Mas a tendência é que o Internacional fique, no mínimo, entre os 5 primeiros. Essa é a minha opinião, porque vem aí, embalou e vem ganhando. Então a vitória do Internacional normal perante o Vitória. Bahia 1, Criciúma 0, outro jogo que seria complicado, seria difícil para os dois lados, mas o Bahia jogando em casa é mais time que o Criciúma. É só você pegar a folha salarial. Apesar que a torcida do Bahia sempre falou isso, a torcida do Bahia sempre falou um negócio de dinheiro. Olha a folha salarial, olha o que gastou com o elenco, tem obrigação de ganhar. A torcida do Bahia sempre falou isso. Agora virou o contrário, né? A obrigação do Bahia era ganhar do Criciúma. Olha a folha salarial do Criciúma e a do Bahia. E ganhou. Foi um jogo que não foi fácil. O Bahia poderia ter até feito um 2-0, mas o Bahia poderia ter se imposto mais no jogo. Mas foi um bom triunfo do Bahia. Foi um bom triunfo do Bahia e justo. E o que a gente esperava, triunfo do Bahia. E o último jogo foi aquele jogo horroroso. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Né? O Flamengo estava com o time mexido, porque o Flamengo vai jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians em casa. Então tinha muitos jogadores que não estavam, mas acabaram entrando no segundo tempo. Mas mesmo assim foi uma despedida melancólica do time, um futebol horroroso, mas pelo menos saiu do Flamengo vencendo a última partida. Menos mal. Então, para mim, o destaque da rodada para mim foi a vitória do Atlético Goianiense em cima do Fluminense, tá? Que eu não esperava. E a decepção, eu posso colocar o futebol do Flamengo, né? Mas aí já está normal. O Flamengo fez uma partida boa desde o início do ano. Mas eu posso colocar o Fluminense. O Fluminense ter perdido para o Atlético Goianiense. O Fluminense, uma decepção. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento fica o seguinte: a vantagem do Botafogo agora é mínima. É de 1 ponto. O Botafogo é o primeiro colocado com 57 pontos. O Palmeiras é o segundo com 56. O Fortaleza é o terceiro com 55. O quarto é o Flamengo com 48. Só que desses 4 primeiros, o Flamengo é o único que tem um jogo a menos. Não muda muita coisa. Mas se ganhar do Internacional, que é o jogo atrasado, encosta no Fortaleza. Fica com 3 pontos, não. Fica a 4 pontos do Fortaleza. E ali a 6 pontos do Botafogo. Entra na briga pelo título. Dependendo do que acontecer com o Felipe Luiz, pode entrar sim nessa reta final na briga pelo título. Ainda não acredito, mas futebol a gente já viu de tudo. São Paulo, o quinto colocado com 47 pontos, o sexto é o Bahia, 45. Então, os 6 primeiros iriam hoje para a Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Bahia. O sétimo colocado é o Internacional com 45 pontos, mas um jogo a menos, justamente contra o Flamengo. O oitavo é o Cruzeiro com 43, o nono é o Vasco com 36, aí já tem uma distância de 7 pontos do oitavo para o nono. Então, do oitavo para cima, briga por Libertadores. Do nono para baixo, Sul-Americana e contra rebaixamento. Então o Vasco é o nono colocado com 36 pontos, o 10º Atlético Mineiro com 36, o 11º Bragantino com 33, 12º é o Juventude com 33. Nesse momento, na Sul-Americana, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Bragantino e Juventude. O 13º é o Grêmio com 32, 14º é o Criciúma com 32, 15º Atlético Paranaense com 31 e 16º o Vitória com 28.
brigando contra o rebaixamento, do Bragantino para baixo. Bragantino, Juventude, Grêmio, Criciúma, Atlético Paranaense, Vitória e os 4 que estão na zona de rebaixamento nesse momento, que é o Corinthians na 17ª colocação com 28, o 18º o Fluminense com 27, o 19º o Cuiabá com 23 e o último colocado o Atlético Goianiense com 21. A sorte da galera que está embaixo é que todo mundo perdeu, com exceção do Atlético Goianiense. Cuiabá perdeu, o Fluminense perdeu, o Corinthians perdeu, Vitória perdeu, o Atlético Paranaense perdeu, Criciúma perdeu, o Grêmio empatou, o Juventude empatou, ou seja, olha, do 8º para baixo, ninguém ganhou. Do 8º colocado para baixo, ninguém ganhou. Cruzeiro empatou, Vasco empatou, Atlético Mineiro perdeu, Bragantino empatou, Juventude empatou, Grêmio empatou, Criciúma perdeu, Atlético Paranaense perdeu, Vitória perdeu, Corinthians perdeu, Fluminense perdeu, Cuiabá perdeu, apenas o Atlético Goianiense que ganhou. Ou seja, do 8º para baixo, apenas um time venceu. E na parte de cima da tabela, do 7º para cima, Internacional venceu, Bahia venceu, São Paulo venceu, Flamengo venceu, Fortaleza venceu, Palmeiras venceu. O único que não venceu foi justamente o primeiro colocado. Ou seja, o primeiro colocado da parte de cima da tabela não venceu e o último colocado da tabela, que está brigando contra o rebaixamento, venceu. Interessante isso, né? Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.